Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de Física do Ensino Médio, ainda dentro de cinemática e do conceito de espaço e tempo. Nós vamos agora definir ou mostrar, trazer a definição de deslocamento escalar ou simplesmente o ΔS. Isso aqui a gente vai usar principalmente para o cálculo de velocidade. Mas antes disso, gostaria de te convidar para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e principalmente se inscrever no nosso canal, né? Que quanto mais inscritos nós tiver, mais ferramentas o YouTube nos libera, né? Então fica aí o nosso pedido para você, né? Para nos ajudar também. Bom, sem mais delongas, né? Vamos voltando aqui para a apresentação. Eu estava me esquecendo, inclusive, tem na descrição do vídeo um link que tem todos os nossos links, inclusive os nossos contatos, e também, né, um grupo, né, de discussão para alunos do ensino médio. Se você quiser participar, fica à vontade aí. Bom, o que seria deslocamento ou ΔS, né? É a grandeza física que vai indicar entre dois instantes a variação de espaço do móvel. Então, o que significa, né, o ΔS nada mais é, né, falando em termos de fórmula, ΔS é S2 menos S1, ou, né, o S final menos o S inicial, dependendo, né, do livro que você pegar, né, da apostila. Às vezes vem F e vem I aqui, né? Então, no fundo é a mesma coisa, né? Então, se eu pego aqui, por exemplo, nessa figura, né? Então, o ΔS é o que? Eu estou nessa posição inicialmente, vou para essa posição. Então, o que o ΔS me mostra, né? Qual que foi o deslocamento, qual que foi o quanto que ele andou de fato aqui entre dois instantes, né? Isso considerando que os dois, que eu não tenho aqui nenhum tipo de mudança de sentido, né? Se tiver, aí fica, um pouquinho, a gente tem que ficar um pouquinho mais atento nisso, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Digamos, nesse caso, né? No período inicial, né? No S1, ele está na posição de 4. No S2, ele está na posição de 9. Significa que ele andou aqui no tempo 3, né? No tempo 3 ele está na posição 4. No tempo 6 ele está na posição 9. Significa que em 3 segundos ele andou 5 metros. Isso que quer dizer. E daqui que a gente vai vir depois com a definição, né, do cálculo de velocidade média, né? E aqui a gente definiu no vídeo anterior o que seria movimento progressivo e o que seria movimento retrógrado. Então, quando eu faço, né, essa variação numérica e o ΔS dá positivo, né, maior do que zero, significa que o movimento ele é progressivo, ou seja, ele está cada vez mais se afastando, né, da sua origem. Isso se ele já estiver na posição positiva, ou ele está na posição negativa e está cada vez mais próximo do zero, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho aqui, né, o zero, eu posso estar numa posição da região... opa, acabei escrevendo errado ali. Eu posso estar numa posição negativa. O negativa significa só que ele está antes da minha origem e no sentido positivo. Então, se eu estou no começo, que no tempo 1, eu estou nessa posição, no tempo 2 eu estou nessa posição, então vai dar, né, essa conta vai dar positiva. Também, né, então, que significa que eu estou indo no sentido positivo, por isso, sentido positivo progressivo. Por outro lado, se eu estou aqui no tempo 1, eu estou nessa posição aqui, então, tempo 1 linha, e no tempo 2, duas linhas, eu estou nessa posição, esses valores aqui são uma posição negativa, né, que vai ser menos alguma coisa, aqui menos. No final das contas, quando você faz esse menos esse, o valor vai dar positivo. Nesse caso, então, significa que eu vou ter que o movimento continua sendo progressivo. Significa que ele vai estar se aproximando do zero. Então, se ele estiver já na posição, na área, na região positiva, ele vai estar se afastando cada vez mais da origem. E se ele estiver na região negativa, né, ele vai estar se aproximando cada vez do zero, né? Então, significa, vou dar um exemplo prático. Eu estava comentando, já comentei isso em outros casos, eu estou aqui em São Paulo, e eu vou considerar, né, para efeito de movimentação, que ir para Rio de Janeiro é positivo. Então, se eu for para Curitiba, significa que eu estou negativo, é a posição negativa, né? Então, digamos que eu fui para Curitiba e estou voltando para São Paulo. Então, à medida que eu vou avançando, eu estou cada vez mais próximo do meu zero.
né? Então o meu sentido é positivo, por isso é um movimento progressivo também. Mas eu ainda, então, né, o trecho, né, de Curitiba a São Paulo é um trecho que é a minha região que eu estou chamando de negativa porque o meu zero é São Paulo, né? Para uma outra pessoa que fizer a Curitiba como referência, aí muda toda a essa consideração, como a gente já vem falando, que tudo depende do referencial. Voltando aqui então, se o ΔS for menor do que zero, aí eu tenho um movimento retrógrado, aí significa que eu estou voltando, né, para a minha origem, ou seja, significa que eu estou andando no sentido oposto, né? Então significa que eu estou, por exemplo, eu estou indo ou de São Paulo para Curitiba, ou se eu estiver na região negativa, né? Ou eu estou no caminho entre Rio de Janeiro e São Paulo, dentro desses exemplos que eu tenho dado. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.